Lição 13: Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, verso 20. Verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Leitura diária, segunda, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. A purificação da alma. Terça, 1 Pedro 1, verso 15. Chamado divino e santificação em toda a maneira de viver. Quarta, Hebreus 12, verso 14. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Quinta, 1 João 3, verso 3. Santificação para a vinda de Cristo. Sexta, Colossenses 1, verso 2. A santificação posicional em Cristo. Sábado, 2 Coríntios 7, verso 1. A santificação progressiva. Leitura bíblica em classe, Tito 2, versos 11 ao 14, 1 Pedro 1, versos 13 ao 16. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Comentário, introdução. Ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo, pois, como enfatiza a nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Tópico 1. Preservando a esperança escatológica. Ponto 1. O alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Hebreus 12, 14, 2 Pedro 3, 11 ao 14. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. Gênesis 3, 4 e 5. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Colossenses 1, 3 ao 5. Ponto 2. Oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Mateus 4, 8 ao 10.
Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. 1 Coríntios 15:12. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 15:19. Ponto 3. Inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3:19. Eram inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Há ensinos semelhantes aos Colossenses, Colossenses 2, 3, e aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13. Tópico 2. Perigos de teologias modernas. Ponto 1. Um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Lucas 17, 26 ao 30, 18, 1 ao 8. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Assiste-se a difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da Igreja. Sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que crerem: expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. Marcos 16, 17 e 18. E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Ponto 2. Falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discurso que prática. Tiago 1:22. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade. São muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. 1 João 3:3. Ponto 3. Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto,
negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou, chamando-os de bestas feras, ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista milenista, que, descrendo no arrebatamento na igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. Tópico 3. Conservando espírito, alma e corpo. Ponto 1. Prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. Em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente a obra da santificação. Do versículo 12 ao 22, refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência: abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Ponto 2. Uma santificação completa. Conscientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação. Apocalipse 22:11. Uma santificação completa na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Mateus 5:8. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo. Por nossa própria força isso é impossível, mas pelos meios da graça divina isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Conclusão. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais um trimestre. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. João 17:14. Que, como peregrinos e forasteiros, jamais percamos o anseio pela eternidade com Deus. 1 Pedro 2:11. Enquanto aqui estivermos, vivamos na inteira dependência do Senhor Jesus. Cheguemo-nos diariamente a Ele com inteira certeza de fé, confiados em seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Purificados no espírito, na alma e no corpo, permaneçamos firmes. Hebreus 10:19-23. Nossa esperança é sua vinda, e no 300 da harpa cristã. Amém.